se fala muito em conciliação pelo alto, né? A gente, na história do Brasil, tem vários episódios de conciliação pelo alto. A gente estaria também nessa direção, quanto ao julgamento dessas pessoas, né, que estiveram envolvidas, né, digamos assim, numa determinada organização criminosa, que é isso que a Lava Jato se mostrou. Qual a importância, né, de essas pessoas serem julgadas e punidas, e o que representa de haver uma conciliação e ficar tudo como está? Eu acho que você está certíssimo. Quer dizer, a história do Brasil é a história das revoluções pelo alto e dessas conciliações políticas que não enfrentam nunca o passado. Então, se você me perguntar se eu tenho alguma esperança hoje, março de 2024, que os procuradores da Lava Jato sejam punidos, os procuradores sejam punidos por aquilo que fizeram, eu te diria que eu não tenho nenhuma expectativa nisso. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, a revista Piauí traz um conjunto de falas desses procuradores que é de revolver os estômagos mais fortes, é de dar nojo em porco, como se diz, né, popularmente. É um verdadeiro horror. Manifestações homofóbicas, manifestações do tipo nordestinos, eu quero que eles se desgracem, porque eles são culpados só por serem nordestinos. Um outro que eu até conheço se refere à dona Marisa, morta, como o tribufu do stalinismo, qualquer coisa do gênero. Enfim, isso revela, né, uma faceta do Ministério Público, de boa parte dele. Né? Eu me lembro que, logo depois que teve início a Lava Jato, ou, portanto, vão quase 10 anos também, eu fiz uma matéria, a partir de um estudo do SESEC, feito aqui no Rio, né, pela ONG SESEC, mostrando o perfil do Ministério Público. Enfim, tem bastante tempo, não me lembro dos detalhes, mas basicamente era um perfil masculino, branco, de classe A e B, católico, enfim, era um perfil de elite que contradizia o que tem na nossa população, né? Enfim, e que permitiu, de uma certa forma, permite até hoje, né, que gracem certas visões de país e de mundo, como essa anticorrupção muito forte na elite, como a gente sabe. Né? E eu pergunto para a senhora, como fazer para oxigenar isso? Qual seria desejável, ainda mais a senhora que tem esse papel na academia, também na universidade, né, formando pessoas, como transformar o judiciário brasileiro, sobretudo o Ministério Público, para que ele atenda, de fato, ao que ele foi criado, né? Procure menos, enfim, ser uma polícia, como se tornou, no caso da Lava Jato, uma polícia com fins políticos aí. Eu te diria que o nosso Poder Judiciário, o nosso sistema de justiça, não é? Incluindo Poder Judiciário, Ministério Público, ele é majoritariamente masculino, majoritariamente branco, ele é homofóbico, ele é machista, ele não tem nenhuma empatia com os mais desfavorecidos, nenhuma empatia. É um verdadeiro horror. Eles são a cara da elite desse país, ao longo de toda a sua história. Essa elite que não tem nenhuma dificuldade em ser extraordinariamente violenta com os mais desfavorecidos, mas que protege com muito carinho e com muita força os seus iguais. Então, eu não vejo, no âmbito do Poder Judiciário, algum tipo de ação que venha, voltando à sua pergunta, mas eu respondo a você, Maurício, que venha, Fabiola, a punir uma organização criminosa, porque a palavra que você usou é perfeita. Né? Agora, a gente, quando olha para esses grupos do Ministério Público que foram hackeados na Operação Spoofing, a gente não está falando de grupos de amigos privados, nem de família. A gente está falando de grupo de procuradores federais do Brasil inteiro, que nem necessariamente se conhecem pessoalmente. Então, vocês leiam o conteúdo das falas deles, isso é a coisa menos republicana, menos politicamente decente e mais enojante que eu já vi na minha vida. A senhora acha que tudo que se descobriu da Lava Jato, de alguma forma, tenha o poder de evitar que se repita? Quer dizer, as instâncias superiores aprenderam, alguém aprendeu, ou nós estamos na mesma situação, o risco de daqui a pouco aparecer um outro tipo de operação da mesma natureza? Nós estamos rigorosamente na mesma situação, né? Por quê? Porque a Operação Lava Jato não fez o trabalho correto que deveria ter feito, se esse fosse o seu objetivo.
mas na verdade nunca foi. A Operação Lava Jato queria simplesmente atingir o Partido dos Trabalhadores e tirar o presidente Lula do processo eleitoral, sem nem conseguir um candidato palatável que pudesse ser colocado no cenário público para concorrer com Fernando Haddad. Tanto é que só conseguiram Jair Messias Bolsonaro, né? Então, eu não acredito, né? Eu realmente não acredito que a Operação Lava Jato possa ser vista 10 anos depois como tendo nada, absolutamente nada de bom, que tenha feito nenhuma diferença, a não ser no sentido perverso do termo, de ter perseguido pessoas inocentes, de ter aprisionado um ex-presidente inocente, porque ele foi preso porque ele era, preciso que a gente insista nisso. Lula não foi preso porque era Lula. Ninguém pode prender ninguém porque é fulano e eu não gosto dele. A gente só pode prender uma pessoa se a gente identifica com toda clareza, através de provas, que essa pessoa cometeu um crime. Comprar um triplex de 200 metros no Guarujá, que ele nunca comprou e que nunca foi dele. Isso foi uma grande invenção da Lava Jato. O nosso livro, que analisa a sentença do Sérgio Moro, explica isso da primeira à última página, sem nenhuma dúvida. Então, esse era o objetivo da Lava Jato. A Lava Jato não estava preocupada com corrupção nenhuma, porque, e o pior é que foi tão mais além do que precisava, né? Porque se tivesse dito, olha, eu identifiquei focos de corrupção entre a empreiteira X e a empresa pública Y. Pega os diretores da empresa pública, pega os proprietários da empresa X, prende com base nas provas. Por que destruir a empresa X? Por que entregar provas da empresa pública brasileira ao sistema de justiça dos Estados Unidos? Essa gente não tem nenhum compromisso com o Brasil, nenhum compromisso com o Brasil. De resto, eles fazem parte da elite brasileira que tampouco tem qualquer compromisso com esse país. Qualquer compromisso. Não tem e nunca teve. E nunca teve. Não é à toa que tem tanto pavor, essa gente tem tanto pavor do governo Lula, de todos os governos do PT que pretendem transformar, pelo menos querem isso, eu não sei se vão um dia conseguir, né? Mas querem transformar esse país numa nação onde todo mundo estuda, onde todo mundo é cidadão, onde todo mundo cresce, onde não tenha um racismo tão absurdo como a gente tem, onde não tenha condições empíricas para que tenha trabalho escravo. Essa é a nossa elite.